coisas. Então, mas a minha preocupação agora é Chiquinho Pão de Hambúrguer. Sim. Você viu o vídeo? Então, Eu vi. Se você acha eu já tinha visto antes. Você acha que dá certo Claro. a gente abrir o programa para que mulheres... Do Brasil olha só, todo. olha o jeitinho dele. Para que mulheres... Já encontrei com ele outra vez. É um sorriso triste. Mas, por exemplo, a mulher de esquerda, a mulher abertamente de esquerda, é uma mulher mais amargurada. Né? Sim. É uma mulher que não está muito feliz. Rancor. A mulher de esquerda. Ela é sempre... É que ela está um pouco mais atrelada, às vezes, na ideia da independência e da não necessidade de um relacionamento. Então, é tão interessante isso. A mulher, ela precisa se sentir segura, ela precisa de afeto e ela precisa de comunicação. E o homem precisa de respeito, precisa de honra e precisa de intimidade. O sexo subindo pela parede. É verdade. Só mas que a mulher também, não? Sim, mas é diferente. Mas na hora que essa mulher, ela começa a tentar dar conta de tudo sozinha, o homem vai para um lugar muito ruim, porque a verdade é que ela está tentando suprir todas as suas necessidades de forma independente. A mulher mais de direita, ela entende os papéis diferentes e ela aceita esse lugar, que a princípio parece uma submissão horrorosa, mas na hora que você entende a porta do cuidado e a importância de todos, você descansa, porque você não tenta mais mudar o homem, você não tenta mais se defender, você não precisa provar o seu valor, a gente sai de um espaço de competição. Então, mas... E aí a gente constrói coisas incríveis mesmo, juntos. Mas, por exemplo, que nem agora a gente está vivendo num mundo diferente. Não sei se é melhor ou se é pior, mas é diferente. Os homens, eu vejo isso nos elevadores. Tudo bem, vão falar, a sua posição é de um velho. Tudo bem, um retrógrado. O Emílio está no século passado, beleza. Sim. Mas, subindo nos elevadores, você tem uma amostra. E o que eu vejo, mulheres masculinizadas e os homens mais femininos. Sim. Né? Homens femininos e mulheres mais masculinizadas. Por quê? Acho que a gente vem, se a gente pegar, lembra a janela de Overton? Você foi ver o que era isso, Sami? A gente falou disso há muito tempo atrás. Existe toda uma construção cultural, os meninos, né, os irmãos, que eu adoro com o livro deles, contando dessa gigante onda de informação que vai mexendo no entendimento do que é o certo. É como se houvesse uma manobra mesmo para que a gente pensasse mais... Lavagem cerebral? Total. Através de todo o processo cultural e tudo mais. Então, se a gente começa a observar a produção cultural e tudo o que veio desde sempre, a gente tinha um espaço muito grande do feminismo na minha geração. Não dependa de marido, o homem é quase o teu inimigo. É verdade, em todas as produções e todas as coisas. E a hora que a gente vai na direção da atualidade, vai muito na direção de você pode ser quem você quiser. E é sobre isso que a gente vai celebrar. Só que como não havia antes, a notícia de quais são as consequências é que a gente tem uma geração de casamentos acabando, no fim do muitos dia... divórcios, né? Muitos divórcios, homens e mulheres muito adoecidos. E no fim do dia, hoje, a consequência também vai chegar no aspecto psicológico, na estrutura da identidade das pessoas. Então, mas, por exemplo, hoje em dia a molecada tem medo de fazer sexo, que é uma coisa boa. Que tem lá, como é que chama lá os caras lá que são os... O incel. O incel. O incel é involuntário. Então, o incel tem medo. Esse é involuntário. Como involuntário? Ele não consegue a conquista. Ele consegue. Sexo, mas ele não consegue achar uma parceira. Mas é porque ele tem medo. Não é porque ele tem medo, é porque às vezes ele é desinteressante. Desinteressante por quê? É o Chiquinho, mas ele pode ser tímido também. O Chiquinho Pão de Hambúrguer não é incel. Não. Ele é esquerdomacho. O Chiquinho Pão de Hambúrguer... mas é que assim, ó... Esquerdomacho? A geração atual perdeu contato. Essa coisa do online, essa coisa do tudo muito... É isso, a toque de um botão... Vocês estavam falando da rede social, né? Que agora do sair em casais. E parece um catálogo de gente. Verdade. Então, é como se tivesse ficado um espaço de tanta... a história do cardápio mesmo. Eu quero ser atendido em quem eu quero que a pessoa seja para mim. Isso vai intensificando toda esse funcionamento nosso humano, que já é de centralidade, de eu quero do meu jeito. Se não for do meu jeito, não quero. Ninguém serve, entende? Então...
perdeu-se o contato Não para é mais você uma troca. Mas, ô, conhecer doutora, uma pessoa, você se interessa como, mas você mas assim, conhece, mais você opção. convive. Mas hoje é muito melhor. por exemplo, o Tinder. Não, Não A gente tá é. falando do Lógico que Tinder é. aqui. Lógico Essa que é. questão que a turma tá buscando relacionamento, pelo menos o primeiro contato via internet, será que esse não é um facilitador também? Porque hoje que a gente vê... Ontem eu recebi um vídeo, de uma moça, até que fez o Big Brother, falando que foi assediada porque o cara no aeroporto falou: nossa, que sorriso lindo você tem. Então Entende? Você acha que talvez busquem essas ferramentas, tipo Tinder, via online, para não correr esse risco? Porque sabe que as duas pessoas ali estão querendo se relacionar, então isso daí facilita para não ter esses problemas de você dar uma cantada e a pessoa já te acusar de tá, né? E aí tá complicado. Tá Fala um bem pouquinho pra gente. complicado. Não, se a gente for pegar os aplicativos, eles te coloca numa praça pública dando essa notícia de que você tem interesse em se relacionar com alguém. Mas o que a gente costuma ver é que nesse mesmo lugar, eu olho para o outro ainda de um lugar tão egocentrado que eu quero que o outro já seja. Então eu olho quase um currículo. Certo. E aí eu vou dizer para você, ninguém serve, gente. Ninguém serve. Então esse vazio do ninguém serve, esse vazio da coisa superficial, não há tempo. Amores líquidos. Líquidos. Então, mas isso aí... que chato, hein, Dedê? O que ele fez? Cara, Tá enchendo o saco. Vamos fazer um break. Break para rede de rádio, o papo está muito bom. Doutora Daniela com 2 L's. Você viu? Freixo. Arrumei, ó. Daniela Freixo aqui no Instagram. Você pode seguir a doutora e a gente está batendo um papo sensacional. Isso aí, com o Sami Frouxo. Estamos aqui com o Francisco Pão de Hambúrguer com o coração vazio. Dilacerado. Não é dilacerado. É vazio. Coração vazio. Não. Procurando outro hambúrguer. Não. O bicho tá encalhado. Procurando a tampa. Coração dilacerado é quando alguém te abandona. Mas ele falou que sofreu muito por amor Não, e sofreu ainda no- sofre. Não, ele falou que nasceu pra sofrer por amor. Não. Vamos fazer o break, Reginaldo, pra rede. Vai lá, Reginaldinho. O Reginaldo tá sofrendo com a minha. Ô, doutora, Falaram. deixa eu fazer uma pergunta com base no que a gente está falando aqui. Assim, de tudo que a gente falou, basicamente hoje a gente já quer algo estereotipado. Eu quero chegar numa prateleira, pegar um produto que é aquilo que eu acho que vai me servir. Em que momento a gente começou a perder essa questão da troca, que era a parte legal mesmo, sabe? Desde o flerte até conhecer a pessoa te conhecer, e aí num determinado ponto você fala assim, putz, que legal, acho que dá pra gente ficar junto. Onde se perdeu isso? Então, acho que as redes sociais, elas trouxeram... Assim, a coisa vai ganhando mais velocidade, né? É tudo muito rápido. Então, o tempo, ele se tornou uma coisa tão preciosa que você pode passar 2 horas no seu celular rodando. Sim. E a hora que você passa 15 minutos mergulhado num mar, nada se compara no teu cérebro, na sensação do seu corpo. Então, acho que a gente vem vindo... Primeiro, assim, eu não acho que a gente se perdeu. O ser humano sempre foi esse. Só que havia um espaço para que a gente se encontrasse e encontrasse o bem maior do que verdadeiramente é bom. E hoje está tudo tão instantâneo e tão pela lógica do bem-estar imediato, lógica do prazer e lógica do desejo, que está tudo descartável. Mas a gente sempre tá foi numa assim. vida... Sempre foi. Só que o mercado era Mas menor. é isso que eu estou te falando. o Sempre tempo. foi. O ser humano sempre foi o mesmo. Só que a gente criou agora uma estrutura que alimenta isso numa velocidade muito grande. Mas percebe? Que é a marketing, a propaganda. De novo, a gente... propaganda- Eu lembro, você falou isso aquela vez, eu lembro. A propaganda, ela é Mas muito... você pode estar livre disso. De jeito nenhum. Sim, senhor. Não tem como ser tem. livre. Claro que tem. Não tem como se livrar da propaganda. Das marcas. Porque a propaganda... O que ela vende pra gente? Ela vende a felicidade. Todo mundo vem aqui e vende a felicidade. Você vende a felicidade através... Fala, não, pra você ser feliz, você tem que fazer tem que ser minha psicologia. Se você não fizer psicologia, Não, você vai ser não um cara... falo nada disso, Fala, mas- Fala assim. Fala assim. Não, O cara que senhor. vende carro, o cara que Não, vende carro fala, ó, Emílio. você tem que comprar esse carro. Não, Se você não você- comprar esse carro, você não vai ser feliz. Aqui a gente tem um monte de produto que Não, também vende tá felicidade. ok. Calma. Então, Tô calma, aí que tô tá. calma. Só que o que acontece? Os publicitários, eles têm uma velocidade muito maior de vender coisas pra gente que a gente tem
condição de comprá-las. Então você está sempre correndo atrás daquele negócio. E aí que está a grande sacada. Eclesiastes, correndo atrás do vento. Aí que está a grande sacada da coisa. A gente sempre está procurando alguma coisa para ter, que é para preencher os nossos vazios. E não preenche. Não preenche. Então mas a gente precisa buscar no lugar que preenche. Mas porque nada disso preenche. É igual aquela pessoa que ela procura alguém para ser feliz. Exato. Aquela pessoa ela tá responsável pela felicidade da outra. E vai dar ruim. Sim. Como a gente também não pode, eu vejo isso muito. Muitas famílias, se a gente pegar até a propaganda, a psicologia entrou para entender a mente humana, para fazer a propaganda, para vender mais o quê? A gente começou a ver, por exemplo, na hora que a criança foi se movendo para o centro da família, o que está absolutamente errado, a gente viu as propagandas colocando crianças. Está na Bíblia. Entende? Está na Bíblia o seguinte: a família administrada pelas crianças é um caos. Total. E hoje pai em dia, mãe. Hoje em dia, as crianças mandam no adulto. Mandam nas famílias. Está na Bíblia isso. Isso é bíblico. Por quê? Isso é bíblico. Pililico Porque, manda assim, no sangue. Pililico manda no Nessa sangue. história, a gente vê uma Caos, propaganda. por isso que é aquele caos. A gente vê uma propaganda. Eu me lembro dessa propaganda do carro. É um menino dentro do carro dizendo: pai, gostei, pode comprar. Que é Entende? outra coisa que hoje em dia é um inferno. A porra da varanda gourmet. A varanda gourmet. Se o cara comprar um apartamento sem a varanda gourmet, ele é um merda. Não é verdade. É, sim. Não, a mulher fala, que dê a minha varanda Você não gourmet. serve pra nada. Você não presta, não. porque você comprou um apartamento sem a varanda Não. gourmet. Que dê a minha Mas varanda assim, gourmet. E jardim de inverno também. Gente, mas olha, a gente tá A tentando... vida não é fácil, não, a gente- doutora. claro que não, porque a gente está tentando o mais difícil. A gente fica tentando parar o mundo ou mudar o mundo. Você não vai fazer isso, não dá, impossível. É uma onda muito grande. Fica tomando caldo o dia inteiro. Mas você pode se colocar num lugar Não, mas você diferente tá- perante tudo Mas, isso. doutor, você está falando uma coisa que todos os psicólogos falam, cada um é cada Que ela é um. psicóloga. Não estou falando cada um é cada um. O que é bom para você Não pode estou ser falando bom pro isso outro, também. Precisa se amar, precisa se entender. Não. Precisa chegar lá. Mas a pergunta Não que estou não quer falando, calar é não o estou seguinte. falando, A não pergunta acredito. que quer calar é a seguinte. Pode existir uma assimetria. Por exemplo, Chiquinho, vamos supor que ele é um cara nota 5,5. Tá. Você me acha que Meu tudo Deus. é planilha na vida do outro, tá? Aí Cara, deu pode É uma ser- planilha. Pode ser. O Tinder dele é o É Excel. aquele filme que faz a planilha, né? Ele vê quem que... Então vamos lá, vamos ver Quem qual é. tem menos risco. Então, Não. Chiquinho nota 5,5. 5,5. E meio. Tá. Ele é um cara 5,5. O mercado enxerga ele com 5,5. Tem uma bela de uma barriga, Ei, Nossa. tem respeita. hábitos discutíveis. Não, mas pera lá. A mulher já é o patrimônio, Sim. por si só. Por si Sim. só. O homem tem que ter dinheiro, tem que ter poder. Ai, Eu sei, mas eu tô falando, Claro. eu tô falando Não. 5,5 com poder. Com o Não. poder ele é 5,5 no mercado. Então, ele é rico. Caramba, se Sim. ele fosse pobre, ele seria zero. O homem rico não tem barriga. Sim, mas ele é 5,5. Tem umas ideias nem sempre muito Não, lógicas. ele é de esquerda. Isso. Aí talvez ele esteja mirando numas mulheres 9, numas 8,5. Que tá Não- certo. Não pode ser que ele tá fora do espectro, Tá entendeu? pedindo acima da tabela Peraí. FIP. Deixa eu ver uma coisa. Eu Ai, quero meu pedir. Deus. Por favor, doutora. Sim, senhor. Você está nos auxiliando Não, muito. gente, a pauta nem era Mas você essa. Eu não deu sei, mas uma- pera tá lá, melhor, pera essa lá, tá pera melhor. lá. Tem o Vamos- Chiquinho pera- pra falar com a gente vamos- aqui. Pera Essa tá lá, melhor. calma, doutora, calma. Vamos avaliar. Eu peço para que coloque o trecho. Eu vou dar até tempo para que coloque direito. Com o trecho, com a voz, né, com áudio. Do Chiquinho falando com a. Como é que ela chama? Ele tá tentando cantar ela. De uma forma tímida. Então vamos ver. É, eu já vi E eu essa peço para parte. que você também, a audiência, note. Vamos entrar no coração do Chiquinho. Depois você tem que por dar a favor, nota roda aí, dele. por gentileza. Eu não vou dar nota Pera, dele. olha lá, nem vamos lá, pensa. vamos lá. Assim, eu acho que eu nunca vou conseguir concretizar um amor recíproco. Pepe, não fala uma coisa dessas. Aquela paixão que parece arrebatadora quando você vê, por exemplo, na recíproca, aquele amor que você tem por alguém que não é recíproco. Ou seja, eu nasci para sofrer por amor. Não fala isso, Pepe. Claro que não. Você tá sofrendo por amor, Pepe. Já sofri mais, mas eu sempre tô sofrendo por amor, sabia? A minha paixão com uma certa facilidade, né? Eu vou sair daqui apaixonado.
Ele dá uma cantada. Então, mas vejam a técnica. Eu fiquei até emocionada vendo Então, ele. mas você viu... Tá caindo no golpinho dele? Não, mas é um sedutor. Então, mas a doutora tá caindo. Percebam que a apresentadora, ela fala com ele com voz de criança. Ela quer cuidar. Exato. Ai, tem pitinho, tá doidinho. Volte, por favor. Passe mais uma vez, para que a gente tenha certeza. Ai, Por gente. gentileza, mais uma vez. Olha só. É claro que não tá sofrendo por amor, Pepe. Já sofri mais, mas eu sempre tô sofrendo por amor, sabia? Eu me apaixono com uma certa facilidade, né? Eu vou sair daqui apaixonado. Ó a piscadinha. Piscadinha. A piscadinha. Sensacional. Posso dar um exemplo dessa questão? Ela falou ele de uma forma que, assim, ela iria com ele pro Beto Carreiro, mas não iria pro motel. Ave sei Maria. não. É, porque ele é 5,5, ela deve ser 9. Aí... Ah, pelo amor de Deus. Não sei, não. do Pepe. Frouxo. Nossa. Hein, doutora? A senhora acha que a gente pode... Você acha que a gente tem condições... Você acha que a gente tem condições de arrumar uma mulher para o Chiquinho Pão de Abelha? Eu já tô começando a desistir. Por quê? Não sei. Tá difícil. Eu acho que ele tá tentando. Ele tá tentando seduzir a apresentadora. Sim, ele faz uma vozinha. Ele pode ser um calhorda. Pode ser. Gente. Ele pode ser um A gente não vai calhorda se responsabilizar. e por pode isso. estar enganando a população. Eu também acho. Contando que você história acha? triste. Não, eu acho que quando a gente se coloca vulnerável, eu acho que é uma riqueza e uma possibilidade de encontro. Ele começou bem, ele tem uma dor, ele tá falando da dor que ele experimentou Cachorro Mas isso não é pedinte. engana trouxa? na vida. Não acho. Eu achei. Doutora, no ar, você acha que o cara vai se expor assim Mas no a ar? hora Cachorro que ele caramelo. trata do apaixonamento como... Então aqui, em Sim. 5 minutos, Pois eu é. vou sair daqui apaixonado. Conversinha. E, assim, ele acaba colocando o próprio encontro num lugar meio rápido. Então, entendeu? mas vamos lá. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim, sim. Eu só tô Então. tentando ser gentil. Ele devia falar. Não seja. Calhorda, gentil, sem tentando. gentileza, calhordão. Não, Seja Não, sabe objetivo. assim, é meio que... Então, e aí? Sabe assim? Ele tá querendo comer gente, falar o português correto. Eu não vou falar isso, mas assim, lasanha. Mas é isso. conhecer a pessoa... Anota, doutora. Eu tô querendo comer gente. investir, se dedicar. É tempo. As pessoas não querem usar o tempo. É tudo muito rápido. bola na rede, né? Então, mas É tudo faz rápido mesmo. parte do ser humano a gente seduzir. Por quê? Porque a gente quer ser querido.